Podem sentar, por favor. Esse texto que eu li, o diretor também leu, de Marcos 1, de 40 a 44, ele está registrado também em Lucas 5, de 12 a 14, e de Mateus 8, de 1 a 4. E é Mateus que informa que a cura desse leproso acontece imediatamente após Jesus descer do monte, onde ele pregou o seu maior sermão, o Sermão do Monte. E ali no monte, Jesus demonstrou que tinha toda a autoridade para ensinar. E ao descer do monte, ele mostrou que tinha toda a autoridade para curar. Que Jesus ensina, Jesus faz, ele tem poder para ensinar, tem poder para curar, ele tem todo o poder. Jesus pode tudo. E o que nós temos que prestar atenção nesse caso, foi inclusive o tema da mensagem, causas perdidas. Aquele homem era uma causa perdida. E nós vamos abordar alguns pontos desse texto, porque Mateus diz que esse doente, ele veio a Jesus, ele só informa que veio a Jesus um leproso. E Lucas, que era médico, diz que esse homem estava cheio de lepra. Se esse homem estava cheio de lepra, ele tem o corpo totalmente tomado, deformado, a doença já num estado avançado, e ele estava no corredor da morte. Vocês já ouviram falar bastante da lepra, é um assunto meio pesado, mas eu vou ter que falar porque o texto trata disso. E eu vou relacionar a lepra com o pecado, fazer algumas relações da lepra. E uma vez que esse indivíduo foi diagnosticado com lepra, ele devia se vestir de trapo, ele devia ficar totalmente separado num leprosário, o cabelo dele tinha que estar todo desarrumado. Se alguém procurasse chegar perto dele, ele mesmo tinha que declarar imundo, imundo, para a pessoa não chegar perto dele. E se ele saísse daí, tem alguns estudos que dizem que ele usava também um sino, alguma coisa pendurada no pescoço, para que se ele saísse do leprosário, as pessoas pudessem ficar atentos que tinha um leproso por perto. Então, esse homem estava tomado pela lepra. E estudando o texto, eu percebi também, e antes eu não sabia disso, que a lepra, ela é mais que uma doença na Bíblia. É um sinal da ira de Deus. Por quê? Porque Miriam, que era irmã de Moisés, está lá em Números 14, ela ficou leprosa por causa da rebelião, ela se rebelou e ficou com lepra. Geazi, que era servo de Eliseu, ficou leproso por causa da sua mentira. Ele mentiu, ficou com lepra. O rei Uzias ficou com lepra depois do orgulho que ele demonstrou. Ele ficou orgulhoso demais, ficou com lepra. Então percebe-se aí que Deus impunha a lepra para mostrar o seu juízo. Era através da lepra, ele castigava as pessoas. Mais que um sinal da ira de Deus, a lepra representa também uma ligação com o pecado. E eu quero mostrar para os irmãos aqui alguns paralelos entre a lepra e o pecado. A lepra, lá em Levíticos 13:3, fala que a lepra é uma doença que está por baixo da pele. Então, ela é profunda. É uma doença profunda. E o pecado também não é superficial. Quanto mais nós vivemos, mais nós chegamos à conclusão, temos a certeza que nós somos pecadores. E o pecado está dentro de nós, ele é profundo. Muitas vezes a gente põe culpa na sociedade, põe culpa no ambiente, do que está acontecendo, mas não é nada disso. O pecado está lá dentro, está enraizado no nosso coração. Nós nascemos pecadores. Outro paralelo é que a lepra separa.
Como eu disse no início, pessoa com lepra, ela era separada da família, separada dos amigos, ninguém podia conviver com ela. Pessoas sadias não podiam conviver com pessoas com lepra. E o pecado? O pecado também separa o pecador das pessoas. Separa você da sua família, separa você das pessoas que gostam de você, separa você de você mesmo, separa principalmente você de Deus. O pecado constrói muros, e como a lepra, também separa. Outro paralelo é a sensibilidade. Via de regra, a lepra não se descobria como hoje, fazia um ultrassom, uma tomografia. Naquela época não tinha nada disso. Então a pessoa percebia que estava ficando com lepra pela sensibilidade, ela ia perdendo sentido. Se ela derramasse água quente, uma água fervendo no corpo, ela já não sentia, ela não ia perdendo a sensibilidade. E o pecado? Pecado, você começa a pecar um pecadinho hoje, ele dói, você fica com consciência pesada, se arrepende, fica triste, mas aí você peca de novo amanhã, aí já não dói tanto assim, aí você já não dói tanto, peca de novo, está mais leve ainda. Chega uma hora, meu irmão, minha irmã, o pecado não faz mais sentido, você peca e não sente mais nada, você fica insensível ao pecado, da mesma forma que a lepra. Tem até uma ilustração da rã, acho que já falaram aqui de púlpito. A rã é um animalzinho que, se você coloca ele numa água gelada, numa água fria, bota no fogo, a água vai ficando morninha, ela vai ficando quietinha ali, vai se aconchegando, vai se sentindo gostoso, a água esquenta, ferve, ela morre frita, porque ela se acomodou. E o pecado também é assim, a gente se acomoda no pecado, já não tem mais sensibilidade. Outro paralelo é que a lepra e o pecado deixam marcas. Uma pessoa leprosa, ela vai perdendo a cartilagem, vai perdendo o nariz, a orelha, os lábios. Eu fui num leprosário aqui uma vez, a SOMAP foi fazer uma visita lá. Todo mundo deveria ir lá ver. Todo mundo deveria ver, para ver o que é a lepra. Então as pessoas vão perdendo parte do corpo. E o pecado também é assim, o pecado deforma o caráter, deforma o casamento, deforma a família, deforma os relacionamentos, deforma a alma e deixa marca, os dois deixam marca, tanto a lepra como o pecado. A lepra como o pecado, ela é progressiva. Como eu falei antes, você começa pecando um pecadinho, vai subindo, um pecado médio, se tivesse tamanho, vamos falar assim, tamanho, se tivesse o pecado tivesse tamanho, chega uma hora que porque no início ele é deleitoso, você faz alguma coisa, parece que não tem nenhum problema, quando você vê, você já se envolveu de uma forma que não tem mais condição. Quando estava fazendo isso aqui, eu lembrei, lá em Brasília, esse negócio de corrupção aí, tinha um pessoal, aquelas câmeras escondidas lá, para denúncia, eles estavam numa sala, tinha até pessoas cristãs lá, dividindo o dinheiro da corrupção, tinha cristãos lá dentro. Eles acabaram orando a Deus, porque estavam dividindo o dinheiro da corrupção. E com a maior cara de pau, eles deram as mãos, vamos orar, agradecendo a Deus pela corrupção. Quer dizer, perdeu todo o sentido do pecado, perdeu tudo. E por último, a lepra como pecado mata. A lepra vai destruindo a pessoa devagarzinho, vai tomando conta,
e leva a pessoa à morte. E o pecado é assim também. Ele vai destruindo as pessoas aos poucos, e no final é a morte espiritual. Os dois matam. E a pessoa desse texto, que estava com o corpo totalmente tomado pela lepra, não tem mais jeito, vamos dizer assim, é uma causa perdida. Agora, será que não tem jeito mesmo? Só falei coisa ruim até agora, né? Mas veja o que o texto diz. O texto diz que esse homem foi à presença de Jesus. Glória a Deus por isso. E Marcos fala, o leproso se aproximou de Jesus. Eu não sei como você está hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o problema que você tem, que você está dizendo não tem mais saída. Fala, todas as propostas que me foram colocadas não resolveram nada, eu não tenho mais saída. Mas eu quero te dizer uma coisa, você tem saída. Seu problema tem saída. É só fazer como esse homem, se achegar a Jesus, se aproximar de Jesus. Em Lucas o texto diz que o homem se prostrou com o rosto em terra, dizendo, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. E Mateus diz que ele adorou a Jesus. Marcos diz que ele se ajoelhou. O que importa é que esse homem se posiciona diante de Jesus com humildade, com dependência, pedindo clamor pelo seu problema, pediu ajuda. E ali ele reconheceu que ele não tinha nada a exigir, ele não exigiu nada de Jesus. Ele colocou, se tu quiseres, pode me deixar limpo. Notem que ele estabelece assim um maravilhoso relacionamento, a soberania, ele reconhece a soberania de Jesus, falando se tu quiseres, porque é Jesus que manda, a gente não pode exigir absolutamente nada, ele é soberano, a gente sabe que ele tem todo o poder, tem autoridade, tem a solução para todos os nossos problemas, se ele quiser, ele tem propósitos na nossa vida, se nós deixarmos na mão dele, ele analisa e vê se ele quer ou não quer, e nós não temos que reclamar de absolutamente nada. O homem não somente sabe que Jesus é soberano, como também sabe que Jesus pode, por isso que ele pergunta, se quiseres, tu podes me tornar limpo. E a gente tem sempre esperança, meu irmão, se a gente tem algum problema, a esperança começa a brotar em nossa vida quando nós prostramos aos pés de Jesus, quando nós reconhecemos a sua soberania, quando nós deixamos as causas que nós não conseguimos nas mãos dele. Porque se Jesus quiser, ele pode. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, não tenha nenhuma dúvida disso. Se a medicina disse para você que não tem mais jeito, que não pode fazer mais nada, mas Jesus pode. Se o seu casamento está com problema, se o seu relacionamento está ruim, você fala que já fez de tudo, que não tem mais jeito, que não pode fazer mais nada, mas Jesus pode. Se o seu filho é dependente químico e está mais de 20 anos, como é o meu caso, eu nunca disse para Jesus que ele não pode. Eu sempre disse, o senhor pode, se o senhor quiser, o senhor pode. Eu não posso fazer mais nada, eu já fiz, eu e minha mulher, fizemos de tudo, mas ele pode. E esse é o quadro desse doente do texto. Ele tem um quadro insolúvel, né? Mas ele vai na pessoa certa, com a atitude certa. Ele reconhece que aquele que ele vai procurar é soberano e tem todo o poder e se submete à vontade dele. E o versículo 41 diz que Jesus se compadece muito dele. Então eu quero te dizer uma coisa também, que Jesus não é indiferente ao seu problema.
Jesus sabe a lágrima que verte do teu olho. Jesus está vendo você, o que você está passando, e Ele se importa com você. Ele se importa com você. Aí diz que Ele, no texto diz que Ele se compadece profundamente daquele homem. Muitas vezes nós vemos uma pessoa na rua, ou alguém da família, um problema sério, uma doença séria, a gente se compadece, a gente fica compadecido, mas a gente não pode fazer nada. Mas Jesus pode. Mas Jesus pode. A gente não pode, mas Jesus pode sim. E não só se compadeceu desse homem, mas Jesus tocou nele. Jesus tocou nele. E ninguém tocava, ninguém chegava perto de uma pessoa dessa, porque ela era impura. Porque se uma pessoa pura chegasse num leproso impuro, a pessoa ficava impura. Mas Jesus foi ao contrário, Ele era puro, tocou numa pessoa impura e o impuro ficou puro. Foi exatamente o contrário. E como eu disse que Jesus, quando Ele quer, Ele faz, no versículo 41, Ele falou: eu quero. Jesus tem todo o interesse em trazer a solução dos nossos problemas. E Ele pode falar isso para você hoje, se você tiver um problema. Ele pode dizer para você: eu quero, e resolver o seu problema hoje. Aquilo que era impossível, só Jesus podia resolver, e Ele quis e resolveu o problema. Diz o texto que aquele homem ficou totalmente limpo. Jesus não só cura o doente, Ele refaz completamente o que a pessoa tinha perdido. Aquele homem já estava deformado, mas Jesus o restaurou. E essa é a marca de Jesus. Ele faz depois eu vou falar de um testemunho meu que todo mundo já conhece, mas Ele faz completo o milagre. Ele faz completo, Ele é maravilhoso, Ele não deixa nada incompleto. Quando Ele curou aquele paralítico, aí eu lembrei lá do tanque de Betesda, aquele paralítico estava lá 38 anos numa cama, e qualquer doente, com menos tempo que está doente numa cama há tanto tempo, quando ele é curado, ele vai levar meses e meses fazendo fisioterapia para reaprender a andar. E naquele caso, Jesus curou aquele homem, e ele saiu pulando, gritando e glorificando a Deus, ainda carregando a cama, ainda levando a cama para casa. Então a cura que Jesus faz não é em parcelas, não, em doses homeopáticas. Ele faz uma obra permanente e pública. Todo mundo vê o resultado do que Ele fez. E só que Jesus deu uma ordem para esse doente aqui. Ele curou e falou: mas não fala nada para ninguém. Você já imaginou um milagre desse e você não falar nada para ninguém? Quando a gente recebe uma bênção, a gente quer mais sair falando para todo mundo. Mas por que Jesus pediu para não contar? O milagre estava totalmente feito. Mas naquela época, somente a autoridade sanitária, que era o sacerdote, poderia dar um atestado médico, bater o carimbo para dizer que ele estava curado. Porque você imagina esse homem, todo mundo sabendo que ele está com lepra, que ele estava no leprosário, de repente ele aparece na rua assoviando, curadinho, ele ia ser apedrejado, porque ninguém sabia que ele tinha sido curado. Não adiantava ele falar: Jesus me curou. Eles precisavam do atestado médico, o sacerdote bater no carimbo, dizendo que ele não tinha mais lepra. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo é protegendo aquele homem, né? Ele estava preocupado, ele se preocupou, ele não quis fazer propaganda do milagre que tinha feito. Porque ele sabia que depois todo mundo ia ver. Todo mundo ia ver a obra de Jesus. Porque os milagres de Jesus são verificáveis, são visíveis. Quando há uma transformação numa pessoa, quando Jesus cura, quando Jesus transforma uma pessoa, todo mundo vê. E com você é a mesma coisa, meu irmão. Se Jesus fizer alguma coisa na sua vida, a sua família precisa ver, seus vizinhos precisam ver, os seus colegas de trabalho precisam ver.
Toda mudança que Jesus faz na vida da pessoa, todos precisam notar. Pessoa que estava perdida foi achada, ela estava morta e reviveu, ela estava doente e foi curada, ela vivia em pecado e agora está vivendo em santidade. As pessoas precisam ver isso. E nós temos que testemunhar isso. Então, toda a cura que Jesus faz, há uma transformação na vida da pessoa. E o que Jesus está querendo dizer para aquele homem era que ele se importava com ele e que ele não queria apenas curar aquele homem, ele queria devolver a vida plena dele. E ele faz isso conosco também. E você acha que o teu caso está perdido? Você acha que o teu caso não tem mais jeito? Eu disse que ia falar de mim porque enquanto eu viver, eu vou falar vou dar testemunho do que aconteceu comigo. E comigo aconteceu exatamente o que aconteceu nesse texto. Porque quando aconteceu aquilo com a Ainara, que todo mundo sabe, algumas pessoas que estão aqui não sabem, a minha esposa estava bem num dia, ela tinha feito uma quimioterapia lá e deu alguns problemas, a quimioterapia era branda, ela não tinha nem necessidade, vamos dizer, em termos de fazer, mas fez e complicou. No dia ela estava do jeito que está comigo aqui, no dia seguinte eu chego no hospital, ela está entubada. Se eu conseguia ver o corpo dela com tubo para todo lado, uma parafernália de equipamentos. E a médica chegou para mim e falou: o caso dela não tem mais jeito, está muito difícil. É claro que abriu um buraco, né? Você vê a pessoa que você ama ali, toda entubada, e a médica ainda dizer que não tinha mais jeito, que poderia ser horas. Ela chegou a dizer: daqui uma hora, não quero que o senhor saia daqui dizendo que está tudo sob controle, e daqui uma hora eu ligar para o senhor e dizer que acabou. Eu falei: como assim, uma hora? Ele falou: pode ser, porque não tem o que fazer, a gente vai tentar fazer de tudo, mas não tem o que fazer. É claro que eu saí desesperado. Liguei para os pastores, liguei para a família, para todo mundo, para pedir oração. Mas depois, vendo esse texto, eu falava: obrigado, Senhor, porque eu pensava exatamente daquele jeito. Foram 160 dias de hospital, 116 de UTI. Eu não fiquei sem vê-la um dia sequer. E eu ali na UTI, eu olhava para ela e falava com Deus. Eu falava: Senhor, o Senhor dá a vida, o Senhor tira na hora que o Senhor quiser. Eu sempre falo que não vou chorar. Aí eu dizia: se o senhor levar, eu não vou brigar com o senhor, porque o senhor é o dono da vida, o senhor é o que manda em tudo. Se o senhor levar, eu não vou ficar triste com o senhor. Eu vou ficar triste com a situação, mas com o senhor não. Mas ela está ali. Se o senhor quiser, o senhor pode curar. Se o senhor quiser, o senhor pode fazer um milagre na vida dela. Mas que seja feita a sua vontade, porque a minha é que o Senhor faça um milagre na vida dela, mas um milagre completo, sem sequela, né? Eu queria esse presente, e o milagre está ali, ó. Então, quando o pastor me convidou para pregar, me escalou para pregar, e a gente que não é pregador, que não está acostumado a pregar, a gente fica: o que eu vou falar? Primeiro tem que falar alguma coisa que eu vou falar com verdade, porque eu vivi. Então esse texto realmente, eu vivi esse texto, porque eu sabia que Deus é o Deus Supremo, só Ele poderia fazer um milagre, e Ele poderia fazer se Ele quisesse. Então eu dizia para ele: se for da sua vontade, se o senhor quiser, eu sei que o senhor pode, mas se o senhor não fizer também,
eu vou reconhecer que o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer tudo. Então, como eu disse, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui essa noite, que o mesmo Jesus que curou aquele homem lá, o mesmo Jesus que curou a minha mulher, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E Ele pode te curar. Não precisa ser uma doença física. Pode ser um problema que você esteja passando, que você acha que não tem mais solução. Pode ser uma doença da alma. Mas tudo para Ele é possível se Ele quiser. Então o que eu digo para você é o seguinte: se você está passando por esse problema, por algum problema, que você diz, ou Jesus faz um milagre, ou não tem mais saída. Então, vem aqui na hora da oração que o pastor chamar, entregue teu problema na mão dele. Coloque o seu problema aos pés dele aqui, porque se ele quiser, ele pode curar o teu problema hoje. Se você não tem saída, a saída é esse Jesus que tudo pode. Que Deus abençoe a todos.